pessoal, espero que estejam todos bem. Essa aula é sobre Geografia 2, capítulo 1, Fontes de Energia. Aqui um pouco da história sobre a utilização de energia pelo ser humano, né? Quais foram as primeiras fontes de energia? Produzida pelo próprio corpo, o alimento fornece energia, né? Para nos mantermos vivos, movimentando-se e respirando. Ou seja, o alimento foi a primeira forma, né, de energia utilizada pelo homem. Mas, ao passar do tempo, isso foi se aprimorando. Com o domínio das técnicas de plantio e caça, o homem passa a depender do clima e do ciclo da água, depende da energia do sol, né? Com o domínio do fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e produzir ferramentas, o calor passa a ser uma fonte de energia, ou seja, a partir desse momento, o calor se torna uma fonte de energia. Vamos degraus acima. Já no século XVIII surgiram as máquinas a vapor que transformavam a energia térmica, né, o calor, em energia mecânica pela queima do carvão mineral. E no século XIX surgem as máquinas mais complexas e um novo conceito científico, o de energia. É a partir daqui que nós vamos conhecer as fontes de energia mais utilizadas atualmente. As mais conhecidas são a mecânica, né? A energia química, a energia térmica e a energia elétrica. E elas se distribuem em dois grupos principais, que são as renováveis, são aquelas que vêm de recursos naturais naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva, as marés e a geotérmica, né? São fontes de energia que são repostas em um curto prazo. E tem as esgotáveis, que são aquelas que vêm de combustíveis fósseis, né, guardados aqui no solo há milhões de anos, como petróleo, gás natural e carvão mineral, além do urânio. Essas, né, não têm a facilidade de se repor. Levaria-se outros, né, milhões de anos para que pudessem ser repostas. Por isso são consideradas esgotáveis. Dentro do grupo das renováveis, nós temos a hídrica, né, através da água, a eólica, através do vento, a solar, propriamente do sol, a geotérmica, do calor das camadas interiores do planeta Terra, né, as das marés, que é obtida através do movimento subida e descida do nível da água do mar, a das ondas, né, pela força das ondas, e da biomassa. Tá? A partir da biomassa pode-se produzir o biogás e o biodiesel, ou seja, essas a natureza nos repõe em um curto espaço de tempo. São as fontes de energia renováveis. Temos a hidráulica, né? A água gira as turbinas das usinas hidrelétricas, gerando energia, né? Como a gente vê aqui no esquema. Vantagens: não há poluição da água e baixíssima emissão de gases, né? Considerada uma energia limpa. Porém, tem desvantagens que seriam: para a construção da usina gera um alto impacto ambiental, alagando regiões e fazendo com que haja deslocamento da população local. Né? Os ribeirinhos que moram ali nas margens, né, do rio ou da área que vai ser construída a usina hidrelétrica, eles acabam tendo que sair dali, perdendo, né, as suas residências, porque gera esse impacto ambiental, né, a construção de uma energia hidrelétrica. Temos energia solar, uma outra fonte de energia limpa, né? São instalados painéis fotovoltaicos, transformam a luz solar em energia. A gente já deve ter observado por aí, né, no teto das casas, nos telhados, essas placas, né, que são os painéis fotovoltaicos. Eles transformam a luz do sol em energia. As vantagens é o baixo custo de manutenção e o baixíssimo impacto ao meio ambiente. Porém, a desvantagem é porque esse investimento ele não é nada barato, né? É um alto custo dos equipamentos e geração de energia somente quando a luz solar. No Brasil é bastante viável, né? Devido ao nosso território ser ensolarado praticamente o ano todo. Então, para o nosso país, é um ótimo investimento a energia solar. Na tela, energia eólica, né? Energia que vem através da força dos ventos. Junto com a energia solar, né, eu considero que são as fontes de energia mais limpas, né, mais proveitosas em nosso país. Né, a força dos ventos movimentam as pás cataventos ligadas aos geradores. Né? Vantagens: baixíssimo impacto ambiental e geração de poucos resíduos. Porém, as desvantagens coloca que depende de locais com muita incidência de ventos. Para nós não é problema, né? A gente sabe que o litoral brasileiro, de sul ao norte,
é um litoral bastante, né, ensolarado, que é proveitoso para energia solar, mas também venta bastante, né? Os ventos são fortes. Isso favorece a energia eólica. Então, o investimento também é um investimento caríssimo, porém, vale muito a pena investir nesse tipo de fonte de energia no Brasil, devido aos fortes ventos que nós temos aqui pelo litoral brasileiro. Essa energia eólica dos ventos, ok? Essa energia da biomassa, né, que vem da queima da palha de milho, bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, bagaço de laranja, etc. Né? Ou seja, as vantagens é que partes descartadas dos vegetais, a planta retira o gás carbônico do ar. Ótimo para o meio ambiente, né? A sustentabilidade agradece. Porém, as desvantagens vêm da geração de energia apenas na época de safra, né? Fora da época de safra, não é interessante manusear esse tipo de produção. Essa é a energia de biomassa, ok, pessoal? Aqui nós temos energia geotérmica, né? Como eu havia dito, é a fonte de energia buscada no interior, né, das camadas do nosso planeta Terra, né, do calor existente no interior. As vantagens são que a pouca produção de resíduos, a ausência de ruídos externos, baixa emissão de gases e a área utilizada ocupa pequeno espaço, diferentemente das hidrelétricas, né, que precisa de um colossal, de um gigante espaço. Aqui não é exigido um espaço muito grande. É tudo feito em pequeno espaço. Dentro das desvantagens, né, obtida em locais restritos, elevado custo dos equipamentos, né, um investimento também caríssimo. Essa é a energia geotérmica. Na tela agora o grupo, né, das fontes de energia não renováveis, aquela que a natureza demoraria milhões de anos para repor, ou seja, inviável, né? Primeiro, carvão mineral, não confundam carvão vegetal, né, que é utilizado para churrasco, né, a própria lenha do carvão mineral. O carvão mineral é um minério encontrado no subsolo do planeta e que, no caso, é utilizado em usinas termoelétricas, né, para gerar calor e, posteriormente, energia. Segundo, o petróleo, né, o petróleo que também é um recurso fóssil muito utilizado atualmente, é o ouro negro do momento, né? Também é uma energia não renovável. Gás natural, que muito se confunde pelo nome, gás natural, porém ele é não renovável, né? A produção dele é feita praticamente junto com a do petróleo, os dois são fósseis. E o urânio, né, utilizado nas usinas nucleares, né, muito perigoso, radioativo, também é um recurso não renovável. Na tela, o carvão mineral, né, transformação química do soterramento de raízes, folhas e árvores, né, uma produção feita há milhões de anos atrás. Vantagens: é uma das mais baratas e mais abundantes e a geração é muito grande de energia elétrica, né, é um calor muito robusto, né? Sua queima é bastante rentável. Isso é muito bom, né, para a produção de energia elétrica, porém ele é poluente, né, extremamente. Desvantagens, como a gente vê aí, poluição do ar, sonora e muita degradação do meio ambiente. Energia nuclear, né, divisão de átomos, urânio e plutônio, a serem divididos liberam energia. As vantagens: não libera gases, pequena área para construção, gera bastante combustível, né? Bem rentável, pequena quantidade de resíduos e independência de fatores climáticos, chuvas e ventos, ou seja, não tem problema com esse tipo de fonte de energia. Porém, as desvantagens são gravíssimas. O lixo nuclear radioativo, né, cancerígeno, é mais caro, risco de acidentes nucleares e aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Essa é a fonte de energia nuclear. Temos também outros tipos, né, como biogás, que é obtido principalmente em aterros de lixo orgânico, biocombustíveis, biodiesel e etanol, energia maremotriz, que vem do movimento das ondas, né, e a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira está aí abaixo, 43,8%. Isso é um número muito bom comparado ao restante do mundo. Né? Então a gente usa bastante e desenvolve bastante fontes de energia renováveis. O nosso meio ambiente agradece muito. Porém, as fontes não renováveis superam um pouco, em 56,2%, né, dentro das fontes energéticas brasileiras, tupiniquins. Ok? Para fechar, vamos falar do ouro negro, né, do momento. O famoso petróleo, né, ele é formado por moléculas de carbono e hidrogênio.
decomposição de restos de animais e vegetais soterrados há milhares de anos. O processo físico-químico de transformação do petróleo ainda ocorre na natureza de forma lenta, muito lenta, por isso também é considerado um recurso natural não renovável, porque a reposição do petróleo vai levar muitíssimo tempo para acontecer. E hoje é motivo de disputas territoriais e guerras, devido à preciosidade que ele se tornou, principalmente na indústria, dos combustíveis. Temos aí as reservas, as principais reservas mundiais de petróleo. Nós temos aqui as áreas favoráveis, na cor roxo, azulado. A gente vê aqui, na Venezuela, no Oriente Médio, aqui na Ásia, aqui na América do Norte e essa parte aqui da América Latina, pegando tanto a parte para o Oceano Pacífico, também aqui para o Oceano Atlântico. Nós temos aí as áreas favoráveis de petróleo. Entretanto, as áreas em amarelo são as áreas desfavoráveis, em relação ao petróleo, ou seja, não se terão jazidas nessas áreas em amarelo, não se terão ali depósitos, reservatórios. Ok, pessoal? Fechando agora com o xisto betuminoso. O que é um xisto betuminoso? São rochas sedimentares com quantidades variáveis de compostos orgânicos em estado sólido. Os maiores problemas gerados pelo seu uso são os impactos ambientais e os altos custos de produção. Por requerer grandes quantidades de água, o processamento do xisto se torna difícil, uma vez que a maioria dos depósitos está localizada em regiões áridas e semiáridas, áreas com muito pouca umidade, parecidas com desertos. Os altos custos também estão relacionados à necessidade de aquecimento das rochas. No Brasil, o xisto é muito abundante, entretanto, pelas razões apontadas, os investimentos são apenas experimentais, ou seja, devido ao alto desenvolvimento que se gera através da exploração do xisto, devido ao alto investimento, tudo que se tem que gastar e principalmente em regiões que não são favoráveis, isso faz com que o xisto não tenha ainda uma grande extração, uma grande utilidade no Brasil. Mas um país que usa bastante o xisto é os Estados Unidos. Lá eles usam bastante, e tem bastante êxito com isso. Essa aula fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, coloque no post ou me procure para esclarecer. Um grande abraço para vocês e até a próxima.